Que também acho que já trabalhou com a Michelle, né? Aqui, eu acho que agora sim. Ó, a Michelle vai tá, gente, eu vou apresentar ela pra vocês. Oi, Michelle! Oi, agora deu certo. Ai, muita gente, muito oi pra ter. Olha, Aos poucos a gente vai aprendendo, né? eu não costumo fazer live aqui no Instagram, assim, ainda mais com outra pessoa, então. Mas a gente aprende, a gente assiste bastante esse movimento, né? Das chegadas, das lives, das saídas, aí a gente vai se ambientando também. Eu peguei Então, um, eu peguei um telefone emprestado, tudo em inglês, daí eu apanho um pouco para entender. olha só, já temos 83 pessoas aí. A gente entrou agora, há uns 5 minutos atrás. Oi, gente, boa tarde. Olha aí o pessoal falando contigo. Quem te conhece aí da tua região, provavelmente, umas queridas, né? São os meus grandes girassóis, Cimeia. Que legal, Michele. Assim, ó, gente, só para falar para vocês um pouquinho. Eu conheci a Michelle ano passado no Elas, né, Michelle? Eu acho que foi a primeira vez que a gente se viu no Elas no Chão Canoas. Eu conheci muita gente bacana lá naquele dia, que foi um dia, assim, muito diferente para mim, né? Pessoas do Brasil inteiro lá, foi uma sensação muito diferente. E aí eu conheci a Michelle. Depois disso, nós nos falamos pelo WhatsApp, né, Michelle? Eu acho que foi. E aí Foi. nós conversamos, acho que cerca de, sei lá, 2 horas seguidas, como se a gente já se conhecesse há muito tempo, assim. É As verdade. ideias, as ideias conectaram e aí a gente tem assunto, sabe? E foi muito bacana esse encontro, mesmo que virtual. E aí, depois de um tempo, a gente se falou mais algumas vezes. E eu admiro muito a Michelle quando ela conta das suas experiências na gestão, sabendo que é um desafio trabalhar na gestão, né? E de escola de educação infantil e pública. Então, preparando esses encontros, que eu até nomeei de Cimeia com vida, né? Vida nesse momento de caos que a gente vive hoje, falar de vida, né? Falar de escola viva, falar de gente de chão de escola, eu acho muito bacana. Então, eu resolvi convidar a Michelle e ela logo aceitou, e aí a gente combinou bem poucas coisas, assim, porque é uma conversa, né? E aí ela vai trazer a experiência dela. Então, a Michelle é mãe do Arthur, é mãe da Larissa, ela é professora de educação infantil da rede pública, e enquanto buscadora de espaços dignos para as crianças viverem as infâncias nas instituições, assumiu o compromisso de gerir uma instituição. E aí ela vai contar hoje para a gente uma história possível de ser escrita. Então, para inspirar aí colegas gestores, né, colegas professores, inspirar escolas, nós vamos conhecer um pouco da caminhada da Michelle. E para isso, antes dela falar, porque daí a palavra vai ser toda dela, eu só vou fazer aqui mediações, perguntas, para falar desse nosso encontro, assim, que nós não esperávamos um dia essa aproximação, né, esse encontro. Eu trago o Rubem Alves quando ele diz assim: não havíamos marcado hora, não havíamos marcado lugar, e na infinita possibilidade de lugares, na infinita possibilidade de tempos, nossos tempos e nossos lugares coincidiram e deu-se o encontro. Então, como eu disse, eu tenho conhecido muita gente bacana nesses últimos tempos e eu quero trazer muitas delas aqui para conversar, pessoas que às vezes não é todo mundo que tem o prazer de conhecer, então eu quero apresentar para vocês. E aí, nesse primeiro convida, eu convido a Michelle e ela vai se apresentar e iniciar a fala dela. Contigo, Michelle. Boa noite, então. Cimeia, vou dizer de novo, em frente, meio que em frente, né? A todas essas pessoas, o quanto que eu me orgulho de estar falando contigo, de estar dividindo esse espaço de fala contigo. Tu é uma prof, assim, uma profissional, uma professora muito especial, né?
que fez um sentido muito grande também na minha caminhada e na minha gestão, né? Enquanto eu estava remando lá algumas situações, quando a gente levou o grupo para assistir o Elas e o Chão, a gente voltou de lá com muito mais gás e fazendo assim do que tu viveu junto, porque muitos relatos eu te mandava em imagens também. Então, assim, para mim é sempre um prazer falar daquele tempo que a gente viveu e das coisas que a gente viveu também. Eu sou Michelle, acho que tu já me apresentou, né? Para mim, o que é mais importante para mim é ser mãe do Arthur e da Larissa, né? Que é onde que a pessoa que eu sou, eu me formo porque eu tenho eles, né? Eles que estão me seguindo, que estão me vendo. E sou professora de educação infantil, como tu já disse, e gosto muito, muito, muito de falar sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje. Até sou um pouco tagarela. Eu quero te dizer, eu quero te dizer assim que quando eu te conheci, eu estava tecendo sonhos, eu estava tecendo muitos sonhos, ainda estou tecendo eles, né? Eles ainda estão sendo alinhavados. E bem no finalzinho, Cimeia, tu lembra que eu quero ler um texto que eu fiz sobre tecer sonhos, sobre tecer escolas, tá? Então, assim, Tá. vamos combinar, pediu 5 para gravar, uns 15 antes para eu conseguir fazer essa leitura, tá? Porque senão depois eu não Certo. consigo, o Instagram corta a gente no meio, tá bom? É verdade. Tá bom. Então, assim, tu já falou que terão mais Cimeia convidas, e esse era o pedido que eu ia te fazer. A gente se fortalece muito ouvindo quem faz a prática junto conosco, sabe? E é disso que a gente precisa, é de gente que está lá no chão, que tá fazendo, sabe? Para a gente também estar se identificando nessa caminhada. O título do nosso encontro é um olhar. Gente, eu vou ter que dar uma lida, porque senão eu me perco, tá? Claro, podemos. O olhar da gestão como fundamento para a mudança. Primeiro, assim, eu queria falar sobre esse olhar, né? Esse olhar que ele olha, que ele enxerga, que ele ouve, que ele acolhe, né? E não é aquele olhar da gestão que passa no corredor para ver o que está acontecendo e ouvir. Não, é esse olhar que enxerga mesmo, que acolhe, que busca o que fazer com tudo isso. Então, vou contar para vocês um percurso sensível e significativo, vivido numa escola de educação infantil pública. Eu vou deixar isso bem frisado. É uma escola pública, eu tenho muito carinho pela escola pública. Quem me conhece sabe o quanto eu sou Qual defensor município, Michele? Qual município? A gente de não falou. estrela. De estrela. 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 Uhum. E eu tenho um carinho, assim, muito grande pela escola pública. Eu tenho muitos sonhos para a escola pública, sabe? E então eu gosto sempre de falar que o quanto é possível, por mais que as pessoas digam que não é possível esse fazer na escola pública, a gente precisa levantar outra bandeira, ter outra ideia. É possível, sim. A gente só precisa ir fazendo e vendo o que está acontecendo, e costurando esse trabalho e mexendo e fazendo acontecer, tá? Então, iniciamos em 2019, também gosto de falar iniciamos, porque o trabalho da gestão não se faz sozinha. E por toda essa fala, quando eu falar em gestão, eu não estou falando de mim, né, que fui a diretora, mas eu falo das pessoas também que me acompanharam, né? Porque a gestão, ela parte de uma, duas pessoas que vão abrindo um caminho, que vão organizando um trabalho, né? Mas a gente tem que entender que a gestão são todas aquelas pessoas que estão juntando força na escola para a gente chegar no ideal, para a gente chegar num objetivo, né? Então, assim, esse elo entre a gestão, esse entendimento entre a gestão, esse trabalho junto, ele precisa acontecer.
A gente não pode pensar numa diretora trabalhando numa sala, numa coordenadora trabalhando numa outra, e em 8 professoras, cada uma trabalhando de um jeito. Não vai acontecer. Então, esse elo entre a gestão, ele precisa ter. Não tem jeito. Se não trabalhar juntos, não vai acontecer, sabe? Então, assim, isso a gente precisa pensar. Quando a gente escuta, assim, tem uma visão equivocada, às vezes a gente escuta as falas, mas e a gestão que tem que ir? Não. Se a diretora não está ali no passo, tem que ter um grupo de profs que chame, olha, isso aqui não está bom, vamos pensar sobre isso, vamos conversar sobre isso, vamos estudar isso, sabe? Então, assim, eu acho que é uma visão, uma coisa assim que a gente tem que começar a desconstruir, né? Essa coisa de a diretora manda, a fulana desmanda, a outra anda, uma mexe num papel, a outra mexe no outro, a outra faz. Não, esse trabalho ele tem que ser conjunto, né? Então, assim, nós iniciamos, a Camila e eu, hoje ela tenho quase certeza que ela não está na live, ela perdeu a avó dela, né? Então, ela não está aqui, não vai estar aqui ouvindo a gente, nem colaborando ali, né? Então, nós iniciamos o ano de 2019 com um desafio, sabe? Um desafio bem grande. A gente queria, assim, criar oportunidades para que se materializasse as aprendizagens das crianças, né? A gente queria desconstruir aquela ideia de que atividade, que o que as crianças aprendiam tinham que estar em papelzinho, em tarefinha, né? E se a gente pensar que a educação infantil é pautada no cotidiano, né? Como é que tu vai materializar um cotidiano sem olhar e sem escuta, sabe? Então, assim, para a gente isso foi um desafio muito grande, porque para tu olhar para esse cotidiano e tu ir materializando e desconstruindo esses trabalhinhos, essas atividadezinhas, tu precisa se empoderar de alguns conceitos, né? Não é, e a gente não chega vazio para se empoderar de um conceito, tu já chega com Exatamente. muitos construídos, né? Então era um trabalho de desconstrução e de construção, né? Então, assim, é desafio, né? É Porque um as desafio. pessoas. Até como a gente conversava esses dias, né? É um desafio porque existe aquela marca e que o gestor ele é muito distante do professor, que a realidade do professor é uma, do gestor é outra. E aí, quando tu traz essa questão, nós tentamos desconstruir algumas coisas, nós tentamos, tu já está naquele lugar do coletivo, né? Então, não é o gestor querendo mudar, nós estamos em uma caminhada, nós pensamos em transformar algumas coisas, ressignificar outras coisas. Então, muito bacana. Simeia, eu não concebo, não consigo conceber isso separado, e não consigo ver isso dar certo, né? Não, de repente até em algum lugar mas eu não consigo ver. A gente precisa, nós precisamos um dos outros, né? Para trabalhar. E quando tu fala que tu precisa estar seguro daquela mudança ou empoderado daquela mudança, é no sentido de também do conhecimento, né? De saber o porquê que tu quer mudar, de saber o porquê que o gestor quer transformar ou ressignificar algumas coisas. E para isso vem aquele investimento na formação, né? Na formação. E aí, assim, além, nós tínhamos esse desafio, nós sabíamos tudo tudo que a gente precisava, né? E aí vem a pergunta, como fazer tudo isso? Né? Não sei se é só a realidade da escola pública da onde eu venho, mas a gente vinha de situações assim que todo ano trocava praticamente todos os professores, né? Então a gente caminhava com formação, chegava quando no final do ano estava
engrenandozinho, acaba o contrato e não tem mais ninguém, né? Aí, assim, o grande achado, eu acho que foi, assim, a grande sorte que a gente teve, né? Porque a gente também conta um pouquinho com a sorte, não é só, né? Foi que no ano de 2019, então, vieram para a escola muitos professores concursados. E o que deu esperança para a gente foi que o pessoal, assim, muitos deles vieram, vieram a pedido deles para a escola, por já conhecer um pouquinho do jeito que a escola trabalhava. Então, assim, já chega diferente, chega com outro olhar, chega com outra vontade, chega disposto a fazer essa mudança, porque a gente precisa também estar disposto à mudança, né? Não existe como abrir a cabeça de alguém e colocar dentro, né? Foi como eu te disse ontem, a gente fazer as coisas porque os outros estão obrigando a gente não é verdadeiro, então a gente precisa estar aberto, né? A gente tem que fazer porque a gente acredita, porque a gente quer, até quando a gente não está fazendo tão bem, a gente tem que fazer acreditando, né? Para a gente conseguir estar melhorando e tá, então, seguindo com essa prática. Deixa eu ir aqui, porque eu já fui lá para outro assunto. E o desafio que é, Michele, quando isso parte da gestão, assim, eu gostaria de iniciar algumas questões, algumas mudanças, E aí isso parte do gestor também, é um desafio de inspirar o grupo, né? É. E só que assim, Cimeia, essas mudanças, elas precisam acontecer, e eu vou falar, não é o que é uma regra geral, mas foi como a gente viveu e como a gente entendia, através de muita formação, né? A gente Aí tá o X da questão, né? não tem, sabe, Cimeia, não tem como tu fazer uma escola sem formação, né? Não dá, não funciona. Não, escola que só faz reunião pedagógica uma vez por semana, 2 horas para falar do coelhinho da Páscoa e do Papai Noel e do Dia das Mães, não vai funcionar, né? Não faz Quando é que aquela escola está parando para entender, para pensar sobre o que ela entende, qual é a concepção dela de infância, de escola de educação infantil, de professor, né? Quando que essa escola está fazendo isso? Então, assim, sabe, Cimeia, sem formação não funciona, né? E nessa caminhada, então, eu e a Camila, a gente aprendeu que a formação, ela vem desse olhar que a gente está tendo para a escola, né? Foi como tu disse para mim ontem. A gente escuta grandes pessoas falando, né? E não está vendo como está na prática. E o que acontece geralmente nas escolas, principalmente na nossa realidade pública? Não é que não tem informação, tem, só que não é específica para o que a escola está precisando, sabe? Se a gente entra numa escola, a gente entra numa escola de professora, de gestora, agora eu vou falar, né, da minha função de gestora. A gente entra numa escola de gestora e a gente percebe que aquele grupo de trabalho só trabalha em desenho pintado. Peraí, a gente precisa ver o que está faltando aqui. Está faltando alguém para vir aqui falar sobre arte contemporânea, sobre arte na educação infantil, sobre protagonismo. Tem que ver a linguagem que está chamando para ressignificar esse olhar. Porque senão não acontece, Cimeia. Só dizer para a professora aqui nessa escola não tem xerox, não adianta. Não muda, não abre a cabeça dela e coloca dentro, mas não muda a concepção, né? Aí a gente cai naquela armadilha do não, é tudo igual, mas com outro nome, outro né? nome. Que a gente escuta bastante, né? Não, é uma arte que eles riscam, mas é com outro nome. Não, a gente precisa entender, essa prof precisa entender
Um bebê de 3 anos, ele, quando ele risca, ele está só riscando, não é um desenho, não tem um nome, não tem uma história. Então, é só a formação que traz isso para a gente. Não tem Eu outros acho, dados. o que eu acho interessante também, Michele, é tu colocar essa visão como gestor, né? Então, a Michele estava como diretora, né, da escola, e percebam quanto ela fala em questões pedagógicas, porque às vezes se entende também que o diretor está lá no administrativo, o coordenador ou supervisor pedagógico está envolvido com o pedagógico, né? E aí eles estão nessas funções que são diferentes. Mas a Michelle está falando o tempo todo do conhecimento que ela tinha, da observação em relação ao grupo, junto com a coordenadora, né? Era um trabalho que se fazia em conjunto, né? Então, isso é bacana também de dizer o quanto que tu te envolveu nos estudos, na formação, na tua busca, para poder dar conta desses desafios que iam surgindo. E tu sabe, Simeia, que não estava aqui não estava aqui no meu roteiro, quando tu diz o quanto que eu me envolvi, vou voltar lá, tá? Escola pública, a gente não recebia da escola pública, se vocês sabem que não recebe, porque não é querer o dinheiro e ele está lá dentro, passa por tem todo um processo, não é a hora que quer que vem e que Isso. acontece, né? Mas, assim, essas formações, eu e a Camila, nós buscávamos e nós disseminávamos para o grupo, a maioria delas, quando a gente não dividia o custo dentro da escola para a gente estar estudando. Então, assim, Cimeia, é possível, né? Se a gente não tem como ir fazer, se a gente não tem como ir fazer essa formação, porque a gente sabe também que a condição financeira não é lá essas coisas. Então, vamos pegar um livro, vamos fazer um grupo de estudos, vamos estudar parágrafo por parágrafo, vamos confrontar essa teoria e essa prática. Então, assim, tem como fazer, é possível fazer, né? A gente só precisa elencar algumas coisas como prioridade, né? Daí vamos pensar na reunião pedagógica de novo. O que é prioridade na reunião pedagógica? É fazer florzinha de EVA ou é conversar sobre o que está acontecendo, né? Uhum. Então, assim, é esse olhar que precisa ter. Isso, Uhum. é sobre isso que a gente precisa falar, né? Uhum. Vou contar assim, de uma experiência que foi ainda que levou 2019, mas foi um pouquinho de 2018, assim. Era um refeitório minúsculo, quem conhece as pró-infância sabe, né? Era um refeitório pequeno e se alimentavam naquele refeitório 2 turmas. E eram 2 turmas, 40 crianças, 4 mesas, a mão assim, né? Claro que eles brigavam. Claro que eles batiam no colega. Claro que a prof já estava assim, que não podia mais. Não era digno, nem para as crianças e nem para aquele professor viver aquele momento. Então, parte desse olhar, esse olhar que enxerga, que acolhe, que entende, e está buscando alguma coisa para mudar isso, sabe? Então, vamos mudar, vai ter que estender o horário, vai ter que estender, vai ter que ser uma turma por vez, vai ter que ser, mas Isso era precisa. feito também com os professores, Michele. Oi? E isso tudo era construído com o professor. Como é que a gente trabalhava? Isso também, assim, ter esse apoio e aí eu vou falar de gestão, ter esse apoio de gestão, quando eu falo gestão, é a equipe, né? Como é que a gente trabalhava? A gente trabalhava primeiro com um grupo de professores, estudava tudo isso com os professores e depois era com o grupo todo de profissionais, né? Com o secretário, com o pessoal da limpeza e com quem tivesse lá dentro. Porque, mais uma vez, não dá para fazer escola só com professora, ou com monitor, ou com diretor, ou com coordenadora, né? Quando aquela criança fica lá comendo no almoço, porque a prof disse assim para ela, olha, pode ficar aí que a gente está voltando, que depois vai para a sala depois. Aquela pessoa que está lá na cozinha, ela tem que saber
que quem está ali na frente dela é uma criança que precisa de tempo para comer, que não é obrigada a comer, que não precisa ser apressada. A outra professora que vem depois, ou se ela for a professora, se ela for a monitora, enfim, quem for, ela também tem que saber que aquela criança vai ficar ali e que ela vai atender aquela criança, porque aquela criança é da escola, ela não é uma criança dela, né? As crianças não são da gente, por mais que a gente queira seja da gente, não, né? Elas são da escola. Então, por isso que todo mundo precisa saber, né? Todo mundo precisa, assim, ter essa ideia, ter essa concepção clara. Quem é a criança dentro desse espaço? Quem trabalha lá no pátio, o jardineiro que trabalha lá no pátio, ele precisa saber quem é a criança dentro daquele contexto e que ele está na escola, né? E que aquela criança, quando ela cai, ela precisa que alguém vá lá e pergunte como é que, o que aconteceu, se ela está bem, se ela precisa de ajuda. Não levanta para cair de novo, sabe? Então, é por isso que essa formação tem que ser para todo mundo. Não dá para tu conceber escola com um sabendo o que é infância e o outro não. O espaço, aí, daí a gente não garante o direito da criança, que é o seu centro do planejamento na escola. Aí tu tá só vendendo mais uma coisa que não existe, né? Então, assim, e aí vou falar do desafio também de tudo isso, vou falar agora, colado, o desafio de tudo isso. O desafio é que a professora tem 2 horas de reunião semanal. Nós temos muita sorte no nosso município. 2 horas de reunião semanal, isso é assim, nossa, isso é muito bom. Só que a monitora não tem, né? O profissional da cozinha não tem, né? E aí a gente chega lá em agosto, em setembro, em outubro, com um banco de horas enorme para pagar para todo mundo, mas tem que dar jeito, porque a escola precisa funcionar, né? E isso assim, dá um calorão, dá às vezes um apuro, mas não dá para conceber escola sem as pessoas não sabendo o que precisa ser feito lá, né? Então, isso assim, isso é um desafio. Eu acho que esse não deve ser um desafio, eu acredito que não deve só ser um desafio só de uma escola pública, deve ser das particulares também. Gente, eu tô tremendo de frio, você não tem ideia o frio que tá aqui. Isso não é um desafio só da escola pública, deve ser da particular também, né? Porque assim, tá organizando todo esse quadro pessoal, ele demanda também, né, Cimeia? Exatamente. Então, assim, É um investimento de tempo também, né? Além disso, sim, e a disponibilidade das pessoas de poder ficar esse ano inteiro participando, investindo seu tempo, suas leituras, seus estudos, né? E aí é um desafio também envolver um grupo grande de pessoas com o mesmo pique durante tanto tempo, assim. Eu acho que quando o grupo começa a perceber sentido nessas mudanças, nessa caminhada, nesse processo, aí as coisas vão tendo muito mais significado, né? Então, sempre digo, quanto mais a gente aprende, daí sim, aí vai abrindo outros caminhos, outros horizontes, e a gente vai buscando cada vez mais. Então, né? eu penso que ir percebendo o significado das coisas vai fazendo sentido, né? Vai costurando todos esses processos. E aí, nós estávamos lá no início de 2019, né? Com todos aqueles professores vindo, né? Nós sabíamos de todos esses desafios, de todos esses horários, de todas essas formações, de toda essa ressignificação, de toda essa desconstrução para construção, de todo esse olhar, né? Então a gente sabia de tudo o que a gente, de tudo, de todos os desafios, mas e precisava dar o primeiro passo, tu precisa continuar, né? E isso eu preciso dizer, assim, que, nossa, nunca faltou vontade, sabe? Acho que também precisa ter muita vontade, né? Às vezes nessa caminhada alguém vai te dizer assim, não, isso para a escola já tá bom, continua do jeito que tá. Não, não pode, tem que melhorar,
sabe? A gente tem que melhorar sempre, né? Às vezes vem uma ansiedade, às vezes a gente atropela uns passos, aí tem que dar uma acalmada, mas e às vezes a gente atropela e tem que ficar um tempo ali parado para tentar entender as outras coisas. Mas a gente precisa ir, a gente precisa seguir, porque afinal de contas a gente está ali para as crianças e para trabalhar para aquela escola dar certo. Eu penso que é muito. A gente pode fazer até uma relação com o professor e a criança, né? O professor está lá observando, fazendo traçando um caminho, e aí vem os desafios, aí ele para, ele volta, né, na prática com as crianças. O gestor está nessa posição com o professor, então ele também está observando, está traçando caminhos, está estudando, porque ele também não tem todas as respostas, né? Assim como o professor também na sua prática não tem. E aí ele vai se apropriando, vai adquirindo conhecimento para lidar com aquela situação e aí sim acompanhar, né, com mais significado assim esse professor, esse grupo. Aí, o que que a gente fez no início do ano? A gente fez um checklist, assim, de como nós estávamos, como estavam as nossas ações, né, dentro da escola, o que que a gente queria, né, e o que que a gente precisava fazer para melhorar tudo isso, sabe? Para melhorar mesmo, a palavra é melhorar. Quando tu diz melhorar, é melhorar espaços, é melhorar a vida cotidiana, é melhorar os planejamentos, é melhorar a relação adulto-criança, criança-adulto, é tudo isso. E aí, quando a gente terminou o checklist, era muita coisa, né? Aí teve uma hora assim que nós nos olhamos, mas a gente nunca vai estar satisfeita. Ah, não sei, eu disse, mas não sei se a gente nunca vai estar satisfeita. Mas por hora a gente precisa estar olhando para onde está carente e potencializar e tá potencializando e tá potencializando as ações, tá olhando para elas e confrontando, né? E aí, mais uma vez, a gente precisa dar o primeiro passo, e como é muita coisa, tu tem que fazer uma escolha. Não dá para tu receber um grupo de 40 pessoas e dizer para elas, não, a gente vai fazer assim, ó. Sabe? Despejar um monte de coisa não acontece, né? Nem entregar um camalhaço assim de polígrafo sobre criança, infância, desenvolvimento, educação infantil, disciplina positiva, relação adulto-criança, arte contemporânea. Não funciona, não vai ler tudo aquilo, né? E se ela, bom, só recebendo aquele camalhaço de papel, ela já vai sair correndo. Já começa por aí, né? E também a gente também queria muito que esses profissionais continuassem, né? Se não continuassem nessa escola, mas que continuassem estudando, que continuassem levando essa educação infantil que a gente acredita para os outros espaços que eles fossem, né? Então a gente fez uma escolha. Nós iniciamos o ano falando então do do que as crianças mais fazem o tempo todo na educação infantil, que é viver o contexto, né? Que é viver, né? Então, assim, a gente, a gente por muitas vezes começou por muitos outros assuntos, por formaçõezinhas pequenas, e aí chega um momento que não, vamos começar por pelo que mais acontece aqui dentro da escola, pelo contexto. Aí vamos falar do quê? O que mais acontece dentro da educação infantil? Come, né? Pelo menos a nossa dá 4 vezes. Alimentação. Então a gente vai começar falando de autonomia, de protagonismo, de infância, de criança, de papel do adulto, de relação, do momento da alimentação, que é onde mais esse pessoal, que é onde mais vive, o que mais acontece. E aí, partindo de um assunto, tendo um lugar, tendo um ponto de partida, né? Diversos outras situações foram surgindo. E aí foi que a gente passou a estudar e a tá buscando, né? E tem uma coisa assim que uma vez eu ouvi de uma professora
e foi de política pública, que ficou assim muito, muito, muito gravado, né? Ela disse assim para nós, gurias, a escola precisa estar alicerçada, o alicerce da escola tem que ser os direitos das crianças, né? Não tem como tu fazer uma base sólida de escola pensando no que tu acha, né? Não tem como tu fazer uma escola pensando no que tu acha ou no... Não, tem que estar alicerçada nos direitos da criança. Uhum. E, assim, e para a gente pensar, e para a gente, assim, fazer esse alicerce, fazer essa base sólida, né? A gente precisa estar olhando muito sério para isso, de forma muito comprometida e muito criteriosa, né? Porque, assim, como é que eu vou falar isso? O que rege a educação infantil são as diretrizes curriculares nacionais. A diretriz, ela é mandatória, ela não é uma opção, tu quer ou tu não quer, né? Isso. Ela é mandatória, não é eu que escolho. Então, dentro da escola, eu não faço o que eu quero, né? Eu faço o que tá, eu construo uma escola de um alicerce nos direitos das crianças. E a gente precisa de muito estudo para entender tudo isso. Agora está bem bom, né? Porque a gente teve as diretrizes, aí agora veio a BNCC, que é, né? O Isso. referencial curricular gaúcho, que é muito bacana, aquela primeira parte dele, onde traz as concepções, é muito, muito bacana, né? Tem umas partes lá que não, mas tem, assim, que tem dá um bom, sabe? Ela dá o referencial curricular gaúcho que já dá um bom tema de estudo já, né? Já Com dá uma certeza. Dá já dá um... uma boa. Já, se alguém quiser começar por algum lugar, pode começar por lá. Que lá tá a lei pura, né? Não tem erro, sabe? E aí a gente pensou assim, se a gente precisa alicerçar no que é lei, né? Cada tijolinho desse alicerce é uma formação. Porque se a criança, se a gente pensar nos 6 direitos de aprendizagem, são 6 tijolinhos. Porque tu precisa olhar para cada um. Não é só para marcar o xizinho em qual direito Exato. a experiência contempla. Não, tu precisa olhar para ela, né? Porque Garantir, garantir nessa vida cotidiana, eu sempre digo, é na vida cotidiana que tu vai garantir esse direito, né? Não é só lá num projeto específico. não. Aí tu precisa, aí a gente vai pensar assim, vamos fazer de novo a relação da professora e da gestora. Eu vou fazer essa balança agora. Do mesmo jeito que a professora, quando ela vai organizar um planejamento de contexto, de sessão, enfim, né? Ela tem que pensar nesses 6 direitos, e se um não tiver contemplado, pode tirar, porque não serve, né? Uma gestão não pode pensar numa escola que tenha um refeitório que não contemple o direito da criança participar, que a comida vem na mesa e servida porque sei lá, o pessoal da cozinha não quer, a fulana não tem um horário. Não tem, não pode conceber. Tá errado. Não está respeitando, não está fazendo o que é lei, né? Então, assim, a gente sabe que isso é assunto polêmico, que isso é assunto que dá pano para manga, mas é que cada tijolinho desse alicerce, ele ser precisa ser os direitos das crianças, né? O alicerce da escola é o direito e cada tijolinho é uma formação. Então a gente precisa estar falando e estar pensando sobre isso. Exatamente. Tu viu, Michele, que já é 10 para 7. Voa essa 1 hora. Boa. Voa Nem essa lembro 1 hora. da folha. É, sim, com certeza. Bem que a gente falou ontem, né? Acho que nem vai dar tempo de falar tudo, porque na verdade vai pontuando, né? Assim, as coisas mais importantes do papel da gestão e acaba que a 1 hora não chega para trazer os exemplos práticos mesmo, né? Assim, de tudo, mas tu vai conceituando, isso é bem bacana, assim, de conceituar os passos, o porquê se dá aquele passo e tal. E aí nessa caminhada tu também fez uma formação na área da disciplina positiva. Da disciplina positiva, sim.
Isso te foi uma ferramenta importante nesse processo? Gostaria que tu falasse fizesse uma conexão com isso e depois com o teu texto também, se tu quiser. Assim, entre tudo isso ainda que a gente estava vivendo, né? A gente precisava muito que essa relação entre criança e adulto fosse uma relação potente, né? A gente sabe que a gente vem de uma cultura muito, muito agressiva e a gente vem, né? Às vezes a gente solta uns pés pelas mãos, faz uma coisa e faz outra, fala um batalhão de coisas para as pessoas e muitas vezes a gente vê dentro da escola formas de se relacionar com as crianças que não são apropriadas, né? E eu conheci então a disciplina positiva. Eu já estudava um pouco sobre comunicação não violenta, só que as ferramentas da comunicação não violenta, para mim não dá, eu não conseguia ver na educação infantil. Como é que Uhum. quando tá todo mundo uau, tu olha para os bebês e diz, não, agora vamos fazer uma rodinha e cada um pega um objeto e fala só na hora. Não dá, sabe? Não dá, né? Então, eu conheci então a disciplina positiva na especialização, como com a minha prof, com a prof. Bianca, né? Ela deu uma introdução, ela fez um workshop. E aí depois eu comecei a me interessar, ela me indicou Bianca uns livros. Stock, né? Bianca Stock, tá Sim, aí fazendo muitas lives, pessoal que não conhece, tem a possibilidade de conhecer, maravilhosa ela. não deixem de conhecer, né? Se não conhecem, por favor, não deixem. E, e aí ela é tudo aquilo mesmo, ela enche a gente de coragem mesmo. E Uhum. aí eu comecei a ler e, enfim, comecei a estudar sobre o assunto. E eu comecei a perceber, assim, que dentro da escola, essa nossa mudança de atitude, esse jeito diferente da gente ver as relações com as crianças, nossa, que assim, que impacta de forma muito positiva, sabe? É muito diferente. Até que também a gente chegou à conclusão que se essa relação entre adulto e criança ela não for verdadeira, ela não for, se o adulto não tiver consciência de quem ele é para aquela criança, não vai funcionar. Não vai funcionar nenhum contexto lindo, contemplando todos os campos de experiência. Não vai funcionar uma escola no meio da natureza. Não vai funcionar nada assim, né? A gente Isso, precisa, a gente precisa saber quem a gente é para essa criança, o que, que a nossa ação representa, né? isso. Desde que eu comecei a estudar a disciplina positiva, que é uma filosofia de vida, eu digo para mim, é uma filosofia de vida que mudou a minha vida também, sabe? Eu às vezes digo para as gurias, a gente tem um grupo que a gente estuda dos grandes girassóis, e eu disse para elas, às vezes eu digo, parece aquelas vendedoras de Herbalife, sabe? A disciplina positiva mudou a minha vida. E elas riam, a gente ri, mas às vezes parece, mas não é, sabe? Eu acredito muito nisso, muito nesse olhar comprometido que a gente tem que ter. E a Uhum. disciplina combina, acho que muito com as concepções da educação infantil, porque ela vem muito Uhum. da escuta, sabe, Simeia? De mais de escutar do que de agir, né? É mais uma mudança do adulto do que da criança. E assim, eu tenho conversado com alguns professores nesse tempo, assim, sobre essa relação, e a gente tem conseguido construir e tramar uns fios bem bacanas, assim, sabe? Umas reflexões bem legais, assim. E isso também a gente levou para a escola, né? Isso também a gente levou para essas formações, a gente também levou. Eu fiz a Uhum. certificação no ano passado, no final do ano passado, né? Mas antes de levar a certificação, a gente já fazia grupos de estudos, sabe? Nós já Uhum. fazíamos grupos de estudos para estudar os livros, fazer algumas ferramentas, sabe? Fazer algumas práticas, assim, algo que a gente já ia conseguir organizar. Então, Uhum. assim, quem não conhece também sobre a disciplina positiva, vale muito, muito a pena se aprofundar. Michele faz formação, tá, gente? Eu vou fazer propaganda. Michele faz formação, se vocês quiserem convidar ela sobre isso, né, Michele?
É, também. Também, também. Além de tudo, isso também. E assim, eu sempre que eu me encontro com os professores para conversar sobre essa relação, assim, a gente percebe o quanto a gente precisa, né? O quanto tem que ser uma formação constante, sabe? O quanto a gente precisa estar falando sobre isso. O quanto a gente precisa estar colocando E é problema mesmo, o nome disso é problema, não tem outro nome, né? Quanto a gente precisa estar colocando esse problema na roda para poder estar vivendo melhor com as crianças, com os adultos também, né? Porque melhora muito a vida da gente. Melhora a vida da gente de mãe, melhora a vida da gente de parceira. A gente vai melhorando, aos poucos a gente vai evoluindo, né? O pessoal tá pedindo parte 2 dessa live. Eu acho que dá pra gente pensar na parte 2, Sim, trazer mais experiências, né? Eu sempre digo como é raro, assim, a gente ouvir gestores de escola. Já é raro ouvir professor de chão de escola. Então, ouvir um gestor, ouvir um diretor, né? Às vezes a gente ouve, que nem eu disse, tem uma separação, como se fosse coordenador pedagógico, o gestor não tem a ver com o pedagógico. Então, hoje a gente está tendo a oportunidade de ouvir alguém que esteve na gestão, vivendo essa experiência das mudanças, das transformações, com estudo, com grupo de estudo, então com leituras, com discussões, trazendo formações, né? Um gestor que foi em busca da especialização ou né, de cursos de ferramentas para poder dar conta dessa prática. Então, acho que isso é muito bacana, assim, da gente poder pensar que quando tu fala ali, quando tu mandou a tua apresentação, né? Para escrever história possível, para escrever uma história possível. Então, é possível escrever essa história, desde que a gente tenha essa coragem, essa iniciativa, esse compromisso, assim como o professor também precisa ter com a sua prática, né? O gestor também precisa ter com as suas práticas. Então, isso complementa, a escola é um corpo, né? Então, cada um dentro da sua função ali, precisa estar comprometido para que esse corpo todo funcione, para que esse corpo todo tenha saúde, né? Então, isso é muito bacana, assim, da gente poder ouvir. Eu acho que sim, eu acho que a gente pode pensar numa parte 2 desse momento de formação. Eu acredito sempre que a gente ouve o outro, né? E a gente vai se constituindo também. através Então, como faltam 5 minutos, eu queria que tu lesse o texto que tu fez. E aí o pessoal pode te procurar no Instagram, né, Michelle? Qual é o teu Instagram, se quiser falar contigo? Michele Pereira, PDA. Michelle Pereira, PDA, gente. Se quiserem perguntar alguma coisa, o pessoal ficou perguntando ali o nome da professora, da Bianca, se quiserem saber também sobre cursos e outras coisas, chamem a Michelle no Instagram, tá? Ou me perguntem ali que eu passo para vocês. Pode ler, Michelle. É uma inspiração desse livro, que é o amor da minha vida, né? Eu acho que muito do que eu falei, eu me fortifico aqui, né? É aqui que a gente busca forças. Tecendo fios da infância. A escola deve ser tramada por fios que defendam as infâncias, distanciando-se das habituais atividadezinhas para passar horas. A escola deve ser tramada por fios que priorizem tempos para serem crianças e não minutos cronometrados que espremem meninos e meninas em rotinas engessadas. A escola deve ser tramada por fios que encorajem e potencializem o melhor de cada criança e não em avaliações pautadas em critérios classificatórios. A escola deve ser tramada por fios que privilegiem espaços oportunizadores de sorrisos, respeito e liberdade, pois sabemos o quanto são sofridas e injustas muitas realidades nas infâncias. A escola deve ser tramada por fios que pacientemente esperem o ritmo de cada criança, sem exigir precocemente visões que seus pontos de vista ainda não naturalmente alcançaram. A escola deve ser tramada por fios que compreendam que escola é extensão da família e é urgente romper
definitivamente com o discurso que pais educam e escola ensina conteúdos. A escola deve ser tramada por fios que utilizem a tecnologia na infância com criatividade e responsabilidade, desconsiderando práticas como mero entretenimento. A escola deve ser tramada por fios que transformem os discursos em práticas e ser voz de uma educação infantil honesta para as crianças viverem. A escola deve ser tomada por fios que enxerguem o brincar da criança como gesto espontâneo e não como passatempo. A escola deve ser tramada por fios. Fios crianças, fios adultos, fios espaços, fios materiais, fios interações, fios brincadeiras. Porque escola sem fios é apenas prédio, Quem transforma fios em trama e escola em vida são as pessoas que habitam esse espaço. Ai, que lindo! Parabéns, Michele, por tua caminhada, por tu ser essa pessoa assim com esse comprometimento, com essa doçura na fala, né? E por ter compartilhado com a gente um pouquinho. Pena que o tempo é bem curtinho aqui no Instagram, É, né? mas é muito curtinho. Mas eu acho que a gente sempre aprende assim, e sempre se inspira. Então, a ideia ou a inspiração que fica é que é possível e que vão ter desafios, mas é possível, né? E eu acho que isso. Deixa eu só ativar os comentários que eu tinha desativado. Eu acho que isso é uma uma esperança, mas de esperançar, né? Quando a gente vai em busca daquilo que a gente está sonhando ou procurando. E aí, como já vai cair o sinal, vou encerrar e quero deixar um beijo para todo mundo e para ti. E aí a gente se fala para, de repente, uma parte 2, tá bem? Claro que sim. Obrigada, gente, por terem Beijo. vindo. Obrigada, Boa obrigada. noite.